Boa noite, senhores. Começando aqui mais um vídeo. Certo, pessoal? Hoje iremos falar sobre Apocalipse, capítulo 11, 22 a 22, no caso. Iremos continuar a parte 2, né, do vídeo do que o João viu no Apocalipse, né? Só que como o Apocalipse é um livro só de visões, então basicamente eu estou resumindo aqui o livro inteiro para vocês, tá? Só para relembrar, antes a gente estava falando sobre a águia, né, dos três ais, lembra que ela veio falando, ai, aconteceu alguma coisa, ai, aconteceu outra. Agora a gente está no terceiro ai, se eu não me engano, né? Vamos lá. Pessoal, aqui no capítulo 11, João fala que lhe deram um bastão parecido com uma vara e disseram para ele: levante-se e tire as medidas do templo, do altar, do que estão em adoração. Deixe de lado o pátio externo do templo, não precisa medi-lo, pois o pátio foi entregue ao poder das nações. Elas vão pisar a cidade santa durante 42 meses. Mas eu vou permitir que minhas duas testemunhas possam profetizar, vestidas de pano de saco durante 1260 dias. E disse também que essas testemunhas, quem quiser se prejudicá-las, né, irá se dar mal. As pessoas, de modo geral, veem seus cadáveres durante 3 dias e meio e não deixam que seus corpos sejam sepultados. Não pode enterrar, né? Depois o sopro da vida de Deus os penetrou e eles ficaram de pé. Após isso, eles subiram aos céus e aconteceu um grande terremoto. A 10ª parte da cidade desmoronou e foi o segundo ai. Esse daí. Quem tá no segundo ai, tá? Falei que a gente tava no terceiro, mas aqui é o segundo ainda. Tocou-se a 7ª trombeta, e então foi aberto o templo de Deus e no templo apareceu a Arca da Aliança. Apareceu um grande sinal no céu e uma mulher que estava grávida gritava de dor, pois o filho dela estava para nascer, e depois apareceu um dragão que estava prestes a devorar o seu filho assim que nascesse. Porém o filho nasceu e era homem, e estava pronto para governar nações e foi levado para Deus. E aconteceu uma batalha nos céus, anjos contra o dragão e os anjos e seus anjos, porque o dragão era a besta, né? Satanás. E tinha alguns anjos como aliados, mas no fim Deus venceu. Os anjos como os aliados eram os anjos caídos, então só que Deus venceu no final. Depois disso, ele viu uma besta saindo do mar, e o dragão entregou seu poder e autoridade para ela. A besta proferiu muitas blasfêmias. Depois saiu uma segunda besta da terra, e ela exerceu toda a autoridade na presença da primeira besta. A segunda besta operava grandes maravilhas, fogo cai do céu, muita coisa. E por conta disto a besta seduziu as pessoas para adorá-la e fez com que cada uma tivesse uma marca na mão direita ou na testa. E quem não tinha essa marca não podia comprar nem vender. Era ou o nome da besta ou o número 666 que fala aqui, tá, pessoal? Depois ele viu o cordeiro e 144 mil em um monte. E ele ouviu um barulho de músicos tocando harpa, que estavam adiante do trono. E esses músicos eram 144 mil que cantaram uma canção que ninguém podia aprender. Só eles sabiam, e eles eram virgens, nem mentiram e eram íntegros. Depois disso, vi outro anjo que voava no meio do céu e com um evangelho eterno para anunciá-lo aos habitantes da terra, toda a nação, tribo, língua e povo. O anjo dizia em alta voz: temam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Apareceu um segundo anjo e continuou: caiu, a Babilônia a grande, aquela que embebedou todas as nações com o vinho do furor e da sua prostituição. Apareceu um terceiro anjo e continuou em alta voz: se alguém adorar a besta, a imagem dela recebe uma marca na fronte ou na mão.
Essa também vai beber o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu terremoto subirá para sempre. Os que adoram a besta e a imagem dela, e quem quer que receba a marca de seu nome, nunca tem descanso, nem de dia e nem de noite. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Havia 7 anjos prontos com 7 pragas. Estas eram as últimas pragas, pois com elas o furor de Deus ficará consumado. Vi então como que um mar de vidro misturado com fogo. Sobre esse mar estavam de pé todos aqueles que venceram a besta, a imagem dela e o número da besta. O número e o nome da besta. Os vencedores seguravam as harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Reis das nações. Quem não temeria o Senhor? E não é glorificado o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão ajoelhar-se diante de ti. Ajoelhar-se diante de ti, porque tuas decisões se tornaram manifestas. Depois ele ouviu uma forte voz falando para que os anjos despejassem pela terra as taças com furor de Deus. Quem tinha a marca da besta ficava cheio de úlceras malignas e dolorosas. O segundo, o mar virou sangue e todos os seres vivos morreram. O terceiro, rios e fontes também viraram sangue. O quarto, pessoal, o anjo despejou no sol e o sol começou a queimar os homens e eles começaram a blasfemar, certo? O quinto despejou sobre o trono da besta e todo o seu reino ficou sobre trevas e os homens continuavam a blasfemar por causa de suas dores, mas eles ainda não se convertiam. Pessoal, agora eu vou ler aqui, tá? Vou ler basicamente metade do capítulo 16 e o capítulo 17 inteiro. Já tá acabando já. E no finalzinho do vídeo eu vou ler o capítulo 20, 21 e 22 inteiros também. Porque eu não queria resumir eles, pois eles são bem bacanas também, tá? Vamos lá. O sexto anjo despejou sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou e os reis do Oriente ficaram de caminho livre para atacar. Nessa hora, vi da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos impuros que pareciam sapos. Pessoal, vou parar aqui um pouquinho de ler só para explicar que esses espíritos imundos que pareciam sapos, tem muita gente que teoriza que num futuro próximo, o anticristo, pessoal, ele pode falar que virão aliens e esses aliens são esses sapos que tá aqui na Terra, tá? Como é que fala? No versículo aqui. Porque como o anticristo ele trará a paz durante um tempo, ele vai tentar enganar as pessoas com esses bichos, né? Que parecem sapos, e eles vão dizer que provavelmente são alienígenas para tentar meio que fingir que mascarar a identidade de Deus, pois normalmente muitas pessoas vão parar de acreditar em Deus se verem alienígenas, né? Já que na Bíblia fala que basicamente que não tem alienígenas. Então esses sapos é uma teoria, mas pode ser que no futuro o anticristo use eles para falar que são alienígenas. Muito interessante essa teoria, né? Continuando aqui. São espíritos de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes para não andar nu e não deixar que vejam sua vergonha. Então os espíritos reuniram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo despejou a taça no ar. Nisso saiu uma forte voz do templo dizendo: está realizado.
Houve então relâmpago, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o homem apareceu na terra, nunca tinha acontecido um terremoto tão grande e violento. A grande cidade se partiu em 3 pedaços, as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. As ilhas fugiram, as montanhas desapareceram. Caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedras com mais de 30 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa dessa praga do granizo, pois o flagelo é muito grande. Um dos anjos das 7 taças veio convidar: venha, vou lhe mostrar como será julgada a grande prostituta que está sentada à beira de muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com elas. Os habitantes da terra ficaram bêbados com o vinho de sua prostituição. E o anjo me levou em espírito até o deserto. Aí vi uma mulher sentada sobre a besta que estava de cor escarlate, cheia de títulos blasfemos. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava vestido de cor púrpura e escarlate e estava toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de ambições, que são impurezas de sua prostituição. Na fronte da mulher estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Reparei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Vendo a mulher, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: por que você está admirado? Vou explicar-lhe o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que carregava a mulher. A besta que você viu existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, a caminhada para a perdição. Os habitantes da terra vão ficar admirados ao verem que a besta são esses de que a fundação do mundo não tem seu nome escrito no livro da vida. Ficaram admirados porque a besta existia, mas não existe mais, mas vai aparecer de novo. Aqui é preciso ter inteligência para entender. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre as quais a mulher se assentava. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio, mas quando vier ficará por pouco tempo. A besta que existe e não existe mais, ela é a mesma e o 8º rei. E também um dos 7, mas caminhava para a perdição. Os 2 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Estes, porém, receberam autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Esses reis pensam a mesma coisa: entregar o poder e a autoridade para a besta. Todos juntos farão a guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque o Cordeiro é o Senhor dos senhores, Reis dos reis, e com eles vencerão também os chamados escolhidos e os fiéis. O anjo continuou a me explicar: você viu aquela prostituta que estava sentada perto de muitas águas? Essas águas são povos, multidões, nações e línguas diversas. Os 10 chifres que você viu juntamente com a besta começarão a odiar aquela prostituta, a despojarão e a deixarão nua, comerão suas carnes e a queimarão, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizarem seu próprio plano. Vão entregar sua realeza à besta até que as palavras de Deus estejam cumpridas. Essa mulher que você viu é a grande cidade que está reinando sobre os reis da terra. Depois, pessoal, ele ouviu um anjo que descia do céu falando que a Babilônia, a grande, caiu, virou moradas dos demônios. Depois fala que os reis e os mercadores se lamentavam, começaram a chorar pela Babilônia ter caído. Os pilotos e navegadores que trabalhavam no mar viram a fumaça, jogaram a cinza em suas cabeças e choraram também. Depois ele ouviu uma multidão de pessoas falando aleluia e dando honra e glória a Deus. Logo em seguida um anjo montou
mandou a ele escrever: Felizes são aqueles que foram convidados para o banquete do Senhor. Depois ele se ajoelhou para adorar o santo. Ele, no caso, o João, tá? Se ajoelhou para adorar os santos, mas o anjo impediu e falou que ele não merecia glória e quem merecia apenas Deus. Certo? Depois fala que ele viu a besta e o falso profeta sendo derrotados na batalha, tá? E agora, pessoal, para finalizar aqui, vou ler o capítulo 20, 21 e 22, tá? Bem rapidinho aqui. Esses 3 capítulos não são tão grandes. O 20 é pequeno, o 21 é grandinho, mas o 22 é pequeno também. Então vamos lá. Depois disso, vi um anjo descer do céu. Nas mãos dele tinha a chave do abismo e era uma grande corrente. Ele agarrou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acorrentou o dragão por 1000 anos e o jogou dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo, para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, o dragão vai ser solto por pouco tempo. Vi então tronos, e os que sentaram nos tronos receberam o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho da palavra de Deus. Vi também vidas daqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não voltaram a viver, enquanto não terminaram os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com Cristo reinarão durante 1000 anos. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da prisão do abismo e ele vai sair e seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-os para o combate. O número deles é como a areia do mar. Eles se espalharam por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e eles foram devorados. O diabo que tinha seduzido todos eles foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia para sempre. Depois eu vi um grande trono branco e alguém que se sentava nele. O céu e a terra fugiram de sua presença e não deixaram rastro. Vi então os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e eles foram abertos. Foi aberto outro livro, o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com sua conduta, conforme o que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então jogados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha seu nome escrito no livro da vida também foi jogado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também descer do céu junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisso saiu um trono e uma voz forte. E eu vi... Aí, pessoal, não vou ler isso aqui não, mas é basicamente eles cantando uma canção, vamos dizer assim, louvando a Deus e falando aqui sobre, a Jerusalém nova e tal, mas não vou ler aqui não, tá? Quanto os covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros e idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Depois disso, um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as últimas pragas veio até mim e me disse: Venha,
Vou lhe mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. Mostra a esposa, a mulher do cordeiro. Vou lhe mostrar a esposa e a mulher do cordeiro. E me levou em espírito até um grande alto monte, e mostrou para mim a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu, junto de Deus, com a glória de Deus, e seu esplendor é como de uma pedra preciosíssima, pedra de jaspe cristalino. Ela estava cercada por alta e grossa muralha, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos, cada porta tem um nome escrito. Os nomes das 12 tribos de Israel são 3 portas no lado oriente e 3 portas no lado norte, 3 portas ao lado sul e as 3 portas do lado poente. A muralha da cidade tem 12 pilares, e nos pilares está escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que estava falando comigo usava uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. A cidade é quadrada, o comprimento é igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. O anjo mediu a muralha, 144 côvados. Ele media com medidas humanas. A muralha é de jaspe. A cidade é de ouro puro, tão puro que parece vidro transparente. Os pilares da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas, e o primeiro pilar é de jaspe, o segundo o safira, o terceiro de calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto coralina, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º ametista, o 11º jacinto e o 12º ametista. Confundi aqui. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas é feita por uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi na cidade nenhum templo, pois o templo é do Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisava de sol nem de lua para ficar iluminada, pois a glória de Deus a ilumina e suas lâmpadas é o Cordeiro. O anjo mostrou para mim um rio de água viva, era brilhante como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça. De cada lado do rio estão plantadas as árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano, todo mês elas frutificam. Suas folhas servem para curar as nações. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos e que devem acontecer muito em breve. Eis que venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eu, João, fui ouvinte e testemunha ocular dessas coisas. Tendo as visto e ouvido, ajoelhei-me para adorar o anjo, aquele que havia me mostrado essas coisas, mas ele não deixou. Não faça isso. Eu sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como aqueles que praticam a palavra deste livro. E é a Deus que você deve adorar. O anjo falou ainda: não guarde em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O injusto continue com sua injustiça, o sujo continue com suas sujeiras, o justo pratique ainda mais a justiça, e o santo continue a se santificar. Eis que venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme seu trabalho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas roupas para terem poder sobre a árvore da vida
e para entrarem na cidade pelas portas. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ele atestou para você todas as coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da família de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que escuta isso, também diga: vem. Quem estiver com sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A quem está escutando as palavras da profecia deste livro, eu declaro: se alguém acrescentar qualquer coisa a este livro, Deus vai acrescentar a essa pessoa as pragas que estão aqui descritas. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus vai retirar dessa pessoa a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas nesse livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Bom, pessoal, terminamos aqui esse livro, certo? Muito bacana. Muito obrigado por verem esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha criado em vocês o interesse de ler a Bíblia. E eu quero falar aqui que, como na parte 1 e na parte 2, eu resumi os acontecimentos, tá? Eu retirei alguns detalhes, mas o intuito desse vídeo, pessoal, é que vocês possam entender a história e como irá acontecer o Apocalipse, certo? Eu não tenho o intuito de tirar algumas informações para vocês se darem mal, nada disso. Eu deixei apenas as principais informações. Eu tirei muitas informações sobre como João descreveu tal coisa, por exemplo, como João viu Deus, aí ele descrevia a roupa dele, ele descrevia muita coisa. Então eu retirei isso para dar uma boa resumida aqui para vocês entenderem, tá? Eu aconselho a vocês a lerem a Bíblia, se possível, e eu só tenho a agradecer a vocês que chegaram até o final desse vídeo, tá? Muito obrigado por assistir, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal e é nóis!